Pois é, renda fixa pagando 1% ao mês limpinho e ainda tem gente pensando em investir em imóveis, cara. Alguém vendeu o sonho da casa própria, o brasileiro comprou direitinho, né? Vamos analisar juntos aqui nesse vídeo 5 principais motivos para não investir em imóveis, seja para investimento em si, para revender, seja para alugar, seja mesmo para morar. De acordo com especialistas que comentam nos meus posts lá no Instagram, aqui no YouTube. Eu acabo não dando conta de responder carinhosamente um a um, mas eu resolvi gravar esse vídeo para falarmos sobre os 5 principais motivos que eles comentam que não vale a pena investir em imóveis. Vamos analisar cada um deles para que você mesmo possa tomar a melhor decisão se você vai investir, se você não vai investir nos próximos anos. Primeira, campeã de todas, bolha imobiliária. Nós estamos vivendo uma bolha imobiliária, vai estourar essa bolha imobiliária. Eu já ouvi, desde que eu entrei no mercado imobiliário em 2013, eu ouço isso. E de fato, muitas vezes parecia. Só que a grande maioria das pessoas confunde uma oscilação natural de mercado, um aumento de liquidez, uma diminuição de liquidez com bolha imobiliária. Comparando, inclusive, com o que aconteceu em 2008 lá nos Estados Unidos. Vamos entender quais são os fundamentos de uma bolha imobiliária. A primeira delas é um superávit de imóveis. Ou seja, tem mais imóveis numa cidade, num país, do que o número de habitantes. É o caso do Brasil? Gente, a gente não tem nem saneamento básico. Mal saneamento básico a gente tem. Quem dirá imóveis para todo mundo? Vou pegar aqui dados aqui do próprio governo, aqui do site do governo. Ó, Brasil registra o menor déficit habitacional da história, que era 7,5%. E eu fui aqui para o meio dessa notícia, depois você pode pesquisar sobre ela também. E baixou aqui para 5.970.000 unidades, ou seja, o nosso déficit é só 6 milhões de apartamentos. Lembrando que, gente, déficit é contado com pessoas que estão morando em nível de risco, estão morando em 10, 12 pessoas numa casa, não é o filho de uma família de classe média alta que tem 40 anos de idade e mora com os pais. Esse cara não entra nesse cálculo, é somente quem está numa situação vulnerável, que precisa sair de um imóvel de lona, um barraco com risco de deslizamento, sem esgoto, sem tratamento nem nada, para um imóvel que tem um mínimo de dignidade, entendeu? Só que a gente não para por aí. As pessoas querem ascender socialmente, elas não vão se contentar com uma casa do Minha Casa Minha Vida faixa 1 de 190 mil reais. Elas vão querer um imóvel que tenha uma condição melhor. Mas isso a gente fala depois. Então esse é o primeiro ponto em relação à bolha imobiliária. O segundo ponto é abundância de crédito imobiliário e barato. É o nosso caso? Se você for lá no banco hoje, querendo comprar, sei lá, um apartamento de R$1 milhão, comprovando 8 mil de renda, você sai com um contrato assinado? É fácil assim de você fazer um financiamento? Meu amigo, aqui no Brasil a gente tem que se ajoelhar e ser amigo do gerente do banco para conseguir crédito, porque ele escolhe quem quer, o banco escolhe. Nós estamos com a menor taxa de inadimplência do crédito imobiliário dos últimos anos, praticamente 1,5% só. Ou seja, os bancos eles são muito seletivos para quem eles emprestam recursos. Por quê? Porque não tem recurso em abundância, a poupança está cada vez menos recurso e a nossa Selic está lá no teto, né? Nos últimos 20 anos a maior taxa Selic. Ou seja, o custo do crédito é muito alto aqui no Brasil e do que tem é pouco, tem pouco recurso. Então nós não temos acesso a crédito, ou seja, quem quer comprar um imóvel no Brasil, realmente a pessoa tem que estar muito bem estruturada para fazer uma aquisição. Por isso que bolha imobiliária, em termos de fundamentos, nada a ver. Não confunda um momento de mercado onde tem muitos imóveis disponíveis para venda, tem poucas pessoas conseguindo comprar, se for o caso da tua cidade, e achar que a sua cidade, que o seu bairro é a média do Brasil, porque não é isso que acontece. De tempos em tempos, a cada 10 anos, o mercado sofre expansão e retração. Simples assim. Natural como a luz do dia. Se hoje tem muito imóvel para venda, daqui 2, 3 anos você vai vendo esses imóveis tendo liquidez e sendo vendido. É óbvio que produto ruim ele encalha mesmo, mas nada a ver com bolha imobiliária, ok? Segundo ponto, poxa, motivo para não investir em imóveis no Brasil é porque a população está diminuindo, porque ninguém mais está fazendo filho. E eu concordo contigo. Está na faixa de 1,6 filho por casal. Então, a grande maioria dos casais estão fazendo um filho só, alguns fazendo 2 e na média dá 1,6 filhos por casal no Brasil, inclusive diminuindo isso. Porém, não estamos levando em conta a longevidade das pessoas. Quando eu nasci, meu pai tinha 49 anos de idade, minha mãe tinha 40. Eles achavam que eu ia crescer sem pai. Pois bem, meu pai tá vivo até hoje, eu já tô com cabelo branco, branqueando e quase sem cabelo, né? Já tô na casa dos meus 30, ou seja, ainda meu pai está vivo, ele se alimentou melhor, ele melhorou, praticou atividade física, parou de beber, parou de fumar e foi lá,
viveu mais. A nossa população agora, ainda mais com a medicina super evoluída, vai fazer com que as pessoas vivam mais, vivam melhor, produzam mais, consumam mais por muito mais tempo. Então, não amarre o burro nas sombras achando que o seu avô vai logo morar em outro lugar, né, numa caixinha bem pequena, porque provavelmente ele vai ficar nessa vida muito tempo e esse imóvel dele vai continuar sendo ocupado por ele. Ou seja, isso tudo está empurrando o volume de pessoas vivas e vivendo bem no Brasil mais para frente. Tem um indicador aqui, eu vou abrir para você. Olha que interessante esse aqui. O site se chama Population Pyramid. Tá? Ele mostra aqui, ó, tem as promoções aqui de raquete para mim. Deixa eu tirar daqui. Aí, beleza. Olha só, ele mostra no mundo como que a população está crescendo. Até aqui, mais ou menos 2070, é um pouquinho mais, 2080, a população no mundo está aumentando. Diferente, claro, da China. China é absurdo o que está acontecendo. Nós estamos aqui mais ou menos, ó, 2025 para ficar fácil. E já está diminuindo. Diferente do Japão, que está ainda mais diminuindo. Já está em declínio, sim. O Brasil ainda não está ainda em declínio. O Brasil ainda vai mais tempo, tá? Até mais ou menos aqui, ó, 2040. O 2042 é realmente onde que tá a crista, tá? Da onda. Depois começa a diminuir, ou seja, você tem mais de 15 anos ainda para ganhar muito dinheiro com imóveis e ainda vai aumentar a demanda até, eventualmente, a longevidade possivelmente se estabilizar e não ter tantas pessoas assim para comprar imóveis. Agora, lembre que um fundamento, um princípio do ser humano é ele buscar um próximo nível. Nem todo mundo que mora no Minha Casa Minha Vida e conquistou a casa própria vai querer ascender para um imóvel de médio padrão, vai querer uma casa de alto padrão, vai querer ter um apartamento na praia, vai querer ter um sítio. Nem todo mundo, mas uma parte sim. Então, já fica a dica aqui para você. Se você for investir em imóveis, invista em imóveis de alto padrão, que é para onde todo mundo está indo nos próximos anos. Todo mundo, todos os caminhos levam a imóvel de alto padrão. A pessoa não vai fazer o caminho inverso, ela vai sempre querer mais. Então, se uma família hoje está no segmento popular e esse déficit habitacional acabar e todos os imóveis, todo mundo ter casa, parte dessas pessoas vão querer uma casa ainda melhor e é aí onde que vai permanecer a demanda independente de aumento ou diminuição de população no Brasil. Faz sentido? Inclusive, se você quer investir em imóveis de alto padrão, te convido a investir junto comigo aqui na CP8. Ó, aqui na descrição de todo o vídeo tem um link aqui de um formulário, você pode clicar nele, você vai para um formulário que você vai preencher alguns dados e um especialista do meu time vai entrar em contato contigo para te apresentar como investir em imóveis na planta junto comigo e com a CP8 aqui no litoral norte de Santa Catarina, que é para onde todo o Brasil está vindo. Aqui inclusive já é a introdução do próximo item que nós vamos falar aqui, é para investir em imóveis em um lugar. Follow the money, já viu essa frase? Invista para onde o mercado está apontando. O litoral norte de Santa Catarina é o caminho. Se você quer investir comigo, faça a sua aplicação desse formulário e vamos investir juntos. Terceiro motivo pelo qual você não deve investir em imóveis. Porque tem baixa liquidez. E de fato, imóvel tem baixa liquidez. Numa pirâmide, num tripé, vamos considerar assim, de segurança, rentabilidade e liquidez, nós temos boa rentabilidade se você souber como identificar bons ativos, bons imóveis. Você tem ótima segurança, porque é um ativo físico, melhor que ter CDB do Banco Master, não é verdade? E segurança e liquidez, se você souber como escolher. Mais uma vez, tem produto bom lá no interior do Ceará, no interior de Santa Catarina, no interior de Manaus, talvez não tenha boa liquidez um imóvel. Mas tem cidades lá em João Pessoa, em Sinop, aqui em Balneário Camboriú, Balneário Pissarras, que é onde eu estou investindo. Se você souber identificar um bom produto, você vai ter segurança, vai ter rentabilidade e você vai ter uma boa liquidez. Não é algo que você vai clicar no botão e vai vender o imóvel, mas imóvel não é para isso. Ele é justamente uma reserva de valor, para você fazer poucos e bons movimentos. Quando você for fazer uma venda, é para ser 6 meses. Às vezes acontece de vender no mesmo mês, às vezes um ano, tá tudo bem, imóvel é isso. E para aumentar as chances de você ter uma liquidez rápida, ser uma boa moeda de troca, inclusive, você tem que investir para onde as pessoas estão indo. Para você ter uma noção, como eu falei antes, Santa Catarina, nesses últimos anos, teve uma migração de mais de 300 mil pessoas, num estado que representa menos de 1% do território brasileiro. Ou seja, se mais pessoas estão vindo para esse estado, mais pessoas precisam aluguel, mais precisam moradia, vem público
classe trabalhadora, mas também vem grandes empresários, grandes investidores que precisam de imóveis de alto padrão também. Não adianta você investir num estado, numa cidade onde as pessoas estão saindo, onde está tendo êxodo. São Paulo, capital, por exemplo, saiu cerca de 100 mil pessoas. Rio de Janeiro também está tendo saída. Goiânia recebeu pessoas. Ou seja, você tem que investir para onde as pessoas estão se mudando. Mesma coisa que em Nova York, as pessoas estão saindo de Nova York e estão indo para Miami. Miami está aumentando sua população. Logo, você vai investir em Miami e Nova York. Por isso, essa questão da baixa liquidez só vai acontecer de fato se você estiver investindo no lugar errado. O quarto motivo pelo qual as pessoas não querem investir em imóveis é porque a valorização ela é menor do que outros negócios. E mais uma vez, se você investe numa região ruim, o mercado de pessoas saindo daquele lugar, naturalmente não vai valorizar aquela região que não existe demanda, existe inclusive um déficit, as pessoas querem vender para sair e não para comprar de novo. Então, assim como qualquer produto, assim como qualquer serviço, tem bons imóveis e não tão bons imóveis, e aí vai da sua curadoria ou de quem está cuidando disso para você, seu corretor de imóveis, seu conselheiro, enfim, fazer boas escolhas em boas regiões com boas teses para você ter valorização acima da média de mercado. Se a gente olhar aqui o FIPZAP, que traz os indicadores sobre venda de imóveis, vamos ver a valorização onde que está nos últimos, a variação aqui dos imóveis, pegar aqui dos últimos 12 meses e mostra as principais cidades. Então, teve a cidade que aumentou nos últimos 12 meses 5%. Poxa, não ganhou nem por IPCA, né? Verdade, mas lá em Vitória, por exemplo, teve 20% de valorização. E olha, nem tô falando aqui de Santa Catarina, que também tem bons lugares. João Pessoa, 15%. Tá ganhando aí, tá batendo praticamente o valor do CDI. Pô, mas então eu prefiro ter o CDI e ter liquidez. Mais uma vez, você pagou à vista esse apartamento que está valorizando, esse imóvel que está valorizando 15% ao ano, ou você pagou só 10% de entrada? E você tem que fazer essa correlação. Você pagou 10%, mas a valorização está acontecendo sobre os 100%. Versus o teu CDB, o teu tesouro direto, que você deve que aportar todo o recurso e nem poder utilizar. Você não pode passar um final de semana dentro do teu CDB, dentro do teu tesouro direto, diferente de um imóvel, né? Então, tem regiões do país que tem um potencial de valorização muito acima de outros mercados. Mesmo com uma Selic a 15%, está tendo essa valorização. O que acontece quando a Selic começa a cair? Quando vai para 10%? O preço dos imóveis explode. E aí você tem que estar se antecipando esse movimento, investir um pouco antes. A Selic está muito boa para investir hoje, CDI, CDB, enfim, está muito bom. Da mesma forma que investir em renda variável também está muito bom. É justamente o momento de se posicionar para surfar a próxima onda de valorização. E o quinto motivo pelo qual as pessoas não devem investir em imóveis é que precisa de muito dinheiro para fazer isso. E é justamente o oposto que faz você ganhar mais dinheiro com imóveis. É você utilizar pouco recurso do seu bolso. Quanto menos recursos você tirar do seu bolso, maior é seu retorno que você vai ter sobre esse patrimônio. A mágica está justamente em não tirar esse dinheiro do bolso, em você fazer a alavancagem com consórcio. Eu não entendo muito de consórcio, não é minha praia, mas eu tenho amigos que utilizam, ou com financiamento imobiliário, fazer com os bancos mesmo, ou um parcelamento direto com a construtora, com a incorporadora, de um apartamento na planta. Você vai comprar um imóvel, sei lá, de 2 milhões de reais, você dá 150. Você vai comprar um imóvel de 1 milhão de reais, por exemplo, na planta, você dá 100 mil reais de entrada, parcela em 3 vezes, paga o restante dos outros 900 mil em 120 parcelas direto com a construtora. Esse empreendimento entrega em 4, 5 anos. Você não tirou nem meio milhão de reais em 5 anos do seu bolso. Para uns isso é muito dinheiro, para outros é pouco. Agora 100 mil reais de entrada, parcelado em 3 vezes, isso encaixa no fluxo, na condição financeira de muita gente. E nada mais motivador para uma pessoa, para um homem, para um pai de família do que um boleto vencendo, não é verdade? Para alguns pode soar isso aí contra-intuitivo, eu sei, mas olha, a gente trabalha pelos nossos desejos, pelos nossos anseios, pelo amor ou pela pressão, pela dor, pela necessidade, por ter alguém empurrando atrás, né? E os boletos ali vencendo é um grande motivador para a gente correr atrás. Então, é como se fosse uma poupança compulsória, um parcelamento de um imóvel, seja da casa própria, seja de um investimento, é uma poupança compulsória. Você deixa de gastar com besteiras e paga a parcela daquele imóvel. Quando vê, dentro de alguns anos ele está quitado, você tem patrimônio e não deixou de viver bem por ter suprimido esse recurso
ali da sua renda mensal. E olha, muito desse vídeo é sobre você escolher o lugar certo para você investir em imóveis. Se você escolhe o lugar certo, você vai ter ótima valorização. Eu estou investindo numa cidade aqui próxima a Balneário Camboriú. Eu moro em Balneário Camboriú, não mudo por nada, mas eu estou investindo numa cidade ao lado, e nesse vídeo aqui eu explico por que eu estou investindo lá e por que você deve investir também. Assista ele porque você vai gostar.